Menos impostos? Depois de mais de 30 anos, a reforma tributária é aprovada por deputados. Foi aprovada ontem, no primeiro turno da votação lá na Câmara dos Deputados. Deixa eu ver se eu já coloco. Não, eu vou só resumindo para vocês. A Câmara aprovou, então, no primeiro turno. Falta agora votar em alguns destaques que foram discutidos no fim da noite, começo de madrugada de hoje. Eles devem ser votados hoje, no segundo turno, para aí sim passarem a pauta para o Senado, os deputados passarem a pauta para o Senado. O PL acaba se destacando, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o único partido que votou majoritariamente contra. E a gente já vai falar disso porque tem envolvimento do Bolsonaro nesse caminho do PL de majoritariamente, mas não por inteiro, votar contra o projeto, e está relacionado com aquela treta do Bolsonaro com o Tarcísio. Eu já vou colocar na tela para vocês um primeiro tweet sobre essa hashtag, que é do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, né? Dá pra gente dizer que ele simboliza o fato da Câmara de forma geral, dos deputados de forma geral, e aí ele na figura de presidente fazendo isso de forma máxima, eles estão se vangloriando dessa aprovação, né, da reforma tributária, depois de mais de 30 anos de discussões aí no Congresso sobre a reforma. E esse é um pouco o entendimento mesmo de todo mundo, que soa muito mais como uma vitória do Congresso mesmo, dos deputados, nesse momento da votação, do Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados, do que do governo, por exemplo. E o próprio governo vai nessa linha, daqui a pouco eu vou mostrar outros tweets para vocês. O Arthur Lira aí, a Câmara dos Deputados aprovou a reforma tributária, uma vitória do Brasil e dos brasileiros. Orgulho e alegria de estar nesse momento na presidência da casa para escrever, junto com os meus pares, uma página histórica no Brasil. O discurso dele, depois da votação ali em primeiro turno, já é um discurso nessa mesma linha, só que aí ele falando no microfone ali no palanque, né, é um discurso de político mesmo, gritando, veia saltada aqui no pescoço, falando como um político mesmo que conseguiu uma vitória. Essa imagem também eu acho ela interessante, simbólica. Você vê todos os deputados ali se apertando, se amassando para conseguir tirar uma selfie, para postar nas redes que conseguiu ali a aprovação, porque é uma medida que deve ser bem vista pelo povo aí daqui para frente, no sentido de ter uma expectativa de menos impostos vindos aí pela frente, né? Então você percebe que tem deputados segurando o celular para fazer talvez até uma live ali, um vídeo ao vivo daquele momento. Todo mundo querendo aparecer de alguma forma ao lado do Arthur Lira no meio desse momento, que é um momento histórico, né, politicamente falando aí, diante dos acontecimentos do país. O Fernando Haddad é uma das principais vozes nesse tema, como ministro da Fazenda, das vozes do governo. Aqui já dá um bom tom de como que o governo enxerga essa aprovação da reforma tributária, né? Não é bem uma vitória do governo, pelo menos o governo não enxerga assim. Acima de tudo, pelo discurso do Haddad, simboliza a despolarização, uma vez que quase todos os partidos, de centrão, até de direita, de esquerda e até parte do PL, todos eles se juntaram para aprovar a reforma tributária. E aí diz o Haddad, não é uma proposta de governo, o país a pede, é uma necessidade para a nossa economia, para a nossa produtividade avançar. Essa maneira ultrapassada com que os tributos estão organizados atrapalha muito a indústria, o comércio, os serviços. Precisamos despolarizar essa discussão, despartidarizá-la. É um projeto de país que vai beneficiar a todos. Uma vitória para nós e para as próximas gerações, escreveu o Haddad aí no Twitter. Quem também tweetou sobre o tema foi o Lula, como presidente da República. O Brasil terá sua primeira reforma tributária no período democrático, um momento histórico e uma grande vitória para o país. Parabéns para a Câmara dos Deputados pela significativa aprovação ontem. A votação teve uma margem de folga ali, de aprovação. E ao ministro Fernando Haddad pelo empenho no diálogo e no avanço da reforma. Estamos trabalhando para um futuro melhor para todos. Bom dia. E aí o Lula continua nesses posts sobre a reforma tributária. Ela terá o texto que será possível construir. É preciso habilidade para conversar, discutir e dar ao Brasil uma política tributária séria que diminua a sonegação. Então, aqui nas entrelinhas, o Lula admite que não é o texto dos sonhos ali do governo. Ainda assim, o importante era passar e aí todo mundo cedendo um pouco para essa reforma sair do papel depois de, repito, mais de 3 décadas aí de discussão. E assim, além, é claro, desse significado simbólico de você despolarizar a política brasileira, pelo menos nessa votação, né, com exceção dessa ala mais bolsonarista do PL, a gente tem que destacar também essa notícia, esse tweet que está na tela, que no fundo simboliza muito, né, de como funciona a política brasileira, não só nesse governo, não só no governo Bolsonaro, mas acho que
a partir da Constituição vigente. Mais uma vez o uso das emendas aí para você basicamente articular o Congresso para uma coisa ou para outra, né? A gente teve o Lula liberando 5,3 bilhões em emendas em meio à votação da reforma tributária. É o maior valor já liberado num único dia no atual governo, passado aí mais de um semestre desse terceiro governo Lula. Então bateu o recorde aí diário a liberação de 5,3 bilhões de emenda. Esse valor já estava previsto para ser liberado ao longo do ano, então em algum momento seria liberado, ou mais dividido, ou até num valor maior. Mas fato é que aconteceu esse valor recorde aí em meio da negociação com o Congresso para aprovação e foi aprovado com folga, se assim a gente pode dizer. E eu trouxe para vocês aqui 2 prints de uma reportagem da Globo que eu acho que resumem, sim, o básico, que é o que a gente, assim, de forma geral, acho que precisa saber dessa reforma, as paradas talvez mais importantes para entender o que aconteceu, o que tá em jogo, né? A gente está falando de uma unificação de impostos, mas tá, para além da... Aí beleza, unificou, então a gente já não tem mais não vai ter um caminhão de impostos diferentes, vai ser uma coisa só, ou menos de impostos do que a gente tinha antes, pelo menos nessa unificação. Mas o que isso significa na prática? E essa imagem que está na tela é o que simboliza uma possível diminuição dos impostos que a gente vai ter que pagar daqui para frente, né? Serão 3 alíquotas, a única, que ainda vai ser definida, mas é a principal, e aí a gente vai ter uma tarifa reduzida, 40% da alíquota única, então uma redução substancial aí, para vários serviços, como, por exemplo, transportes coletivos, medicamentos, serviços de saúde e educação, atividades artísticas e culturais, produção jornalística e audiovisual, atividades desportivas, tudo que se enquadrar nesses ramos vai ter menos imposto. E aí, naturalmente, chega para o consumidor final, né, nós, meros mortais, com um valor teoricamente menor. E vai ter ainda algumas paradas que vão entrar como tarifa zero, sem tributo, como, por exemplo, medicamentos para o câncer. A cesta básica também, alguns produtos de cesta básica que ainda vão ser definidos numa lei complementar também vão entrar nessa tarifa zero. Então a gente também deve sentir na hora do mercado, em alguns produtos considerados aí básicos, a diminuição de impostos. Na prática, esse é o ponto principal assim, para a população de forma geral do que vem pela frente, entre outros vários detalhes, é lógico, enfim, é uma mudança de mais de 30 anos de discussões nessa reforma. É lógico que tem vários detalhes, mas basicamente assim, o principalzão é isso que eu coloco na tela aí para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat antes da gente passar para as hashtags Bolsonaro e Tarcísio, que também estão completamente combinadas a esse tema da reforma tributária aí. O Eduardo opinando aqui, eu acho que a reforma pode ser positiva. Tudo vai depender de como vão definir essas alíquotas. É isso. A base ali para ser uma parada positiva, ela existe. Vamos ver agora com as definições. E a gente vai acompanhando com vocês. O Pedro aí fazendo uma constatação, no mínimo curiosa. Fernando Haddad mais liberal que o Paulo Guedes. Que coisa doida. Da hora demais. E o Flow News aqui participando do chat. Estamos quase chegando a 50 mil inscritos no canal, então compartilha aí tanto o Trending Topics como o canal de forma geral aqui do Flow News com a sua família, com seus amigos, pra gente colar aqui nesse ambiente que é um ambiente da hora de jornalismo, que a gente consegue conversar muito mais do que um jornalismo tradicional ali, de televisão e tal, aquela coisa mais enraizada. E especificamente no Trending Topics, bastante participação do chat aí sempre ao meio-dia, de segunda a sexta aqui.